Olá, meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui para mais um dia de meditação da nossa Filoteia, da introdução à vida devota de São Francisco de Sales. Hoje, podemos dizer que nós estamos começando a Quaresma na Filoteia de forma mais concreta. Esses primeiros temas, nós trabalhamos muitos conceitos básicos para que a gente pudesse se apaixonar pela devoção, para que nós pudéssemos entender a devoção como um ideal a ser perseguido, alguns avisos, algumas motivações, né, até a própria ideia do diretor espiritual, como nós conversamos na última meditação. Esse tema de hoje, nós já entramos num tema que podemos relacionar diretamente com a Quaresma, que é esse tempo de purificação, porque o título do capítulo, né, o quinto capítulo da primeira parte, é preciso começar pela depuração da alma. E eu acho muito interessante que ele começa assim: apareceram as flores na nossa terra, diz o esposo sagrado. Chegou o tempo de podar e cortar. Eu achei muito interessante porque eu fiz uma reflexão, até coloquei ali no meu Instagram, sobre a Quaresma, um dia que eu estava sentado em casa, olhando, na casa dos meus pais, né, olhando para um pé de amora que eu plantei lá, e hoje é uma grande árvore, e pensando na poda da árvore, e pensando o quanto essa poda tem a ver com os frutos, né, o quanto a gente precisa podar para ter os frutos. Mas podar que dá trabalho, vale a pena quando nós colhemos os frutos. E pensei, poxa, a Quaresma é exatamente esse tempo de podar, e até naquele mesmo dia eu fui à missa e tocou uma música dos missionários Shalom que fala, né? Sim, deixo-me podar, deixo-me formar por ti. E eu fiquei, caramba, né? Poxa, é isso mesmo, acho que essa Quaresma vai ser um tempo de poda, um tempo de olhar, mas olhar para os frutos, né? Olhar com alegria para os frutos que virão. E aqui ele começa exatamente a falar: chegou o tempo de podar e cortar. E ele vai dizer, né? Ele diz assim: apareceram as flores na nossa terra, chegou o tempo de podar. Então as flores são esse aviso de que está na hora de podar e cortar para que venham então os frutos. E quais são as flores? São Francisco de Sales pergunta. Ele fala: são os bons desejos, esses nossos desejos que nós começamos a Quaresma. Então você começou a Quaresma não foi porque eu te convidei. Eu convidei você, mas você teve um bom desejo de trilhar um caminho espiritual. Você teve um bom desejo de viver bem essa Quaresma. Então isso é uma flor que já nasceu no seu coração, não depende de mim. Não foi porque eu falei, não é porque eu estou falando aqui, ela já nasceu, isso é real. Se você está assistindo esse vídeo, é real. As flores dos bons desejos estão no seu coração. Então é chegado o tempo de podar e cortar. E ele fala: cortar em nossa consciência todas as obras mortas e supérfluas. Então é tempo de cortar e podar. E ele vai dizer, né, nas histórias bíblicas, né, quando a donzela estrangeira ia desposar um israelita, ela precisava tirar aquela roupa de cativa, ela precisava cortar o cabelo, precisava se arrumar, precisava cortar as unhas. E vai dizer assim: a alma que aspira ser esposa do Filho de Deus deve despojar-se do homem velho e revestir-se do novo, deixando o pecado. Então esse é o primeiro passo, deixando o pecado, e depois há de aparar e cortar toda sorte de impedimentos que desviam do amor de Deus. Então a gente também não foi criado só para não pecar, a gente foi criado para amar. Primeiro a gente não peca, porque quem peca não ama, mas ainda assim a gente precisa, mesmo não pecando, buscar aparar certas arestas para que a gente consiga amar. Nossa, percebeu? Não é só não pecar. Nós somos chamados a amar, nós somos chamados a mais. E ele vai falar assim: o princípio da nossa saúde está em sermos depurados das disposições nocivas. E ali ele vai dar exemplo de alguns santos, por exemplo, São Paulo, Santa Maria Madalena, falam que a alma deles foram depuradas de forma perfeita num único instante. Foram tocados por Jesus num único instante, mas ele fala: isso foi milagroso, foi extraordinário, isso não é o caminho normal.
Assim, a purificação e a cura ordinária, quer dos corpos, quer do espírito, não se faz senão pouco a pouco, progressivamente, de adiantamento em adiantamento, a força de trabalho e tempo. Então isso é um aviso muito importante de São Francisco de Sales. Não bastará uma quaresma, bastará uma vida, para que a gente siga sempre se purificando. Tá? É gradativo. Nós estamos aqui todos os dias tentando avançar de pouco em pouco. Talvez nós olhemos para trás depois de um tempo e falar, olha quanto nós já avançamos. Mas naquele trajeto parece que o avanço praticamente não acontece, porque é progressivo. E ele vai dizer, é mais firme a cura que se faz devagar. Veja bem, quantas vezes nós vimos isso nos grupos de oração. Eu participei de grupos de oração há muito tempo, né? Então esse é o meu... Por isso que muitas vezes aparece como esse exemplo, porque foi a minha juventude, foi o tempo do meu começo na igreja. Então naquele momento que a gente tem muitas ilusões e muitas empolgações. Então sempre os exemplos que podem aparecer, eu vou falar de grupo de oração, mas não é uma crítica aos grupos de oração, mas é porque foi essa a minha fase de imaturidade ainda na fé, não que eu seja muito maduro, tá? Estou buscando amadurecer um pouquinho mais, mas quando eu era muito mais imaturo do que eu sou hoje na fé, eu participava de grupos de oração, grupos de jovens, e a gente evangelizava muito, fazia muitos retiros, então sempre tinha gente nova, então sempre tinha aqueles que se empolgavam demais, que de repente, nossa, a vida mudou radicalmente, passo horas na capela, depois você vê, cadê? Onde foi parar? Ou então acontece alguma coisa grave, algum escândalo. Então, é mais firme a cura que se faz devagar. Eu sempre falo, eu sempre fui muito cabeçudo. Eu não desisti porque eu fui muito cabeçudo. Mas, assim, nossa, eu olho para trás e quantos tropeços e quantas quedas. Mas eu fui firme em não desistir. Né? E, cara, como eu falei, eu não sou exemplo, modelo de nada, né? Eu só quero dizer assim, poxa, quantos amigos meus que eu gostaria que estivessem aqui comigo hoje? Deus foi talvez mais misericordioso comigo, tá? Porque talvez eu fosse o mais miserável, o que mais precisava. Mas o quanto é importante a gente entender que as coisas precisam ter processos. Quantas vezes eu quis apressar os processos e voltei 10 mil passos para trás. Então, é mais firme a cura que se faz devagar. Isso não quer dizer que você não tem que ter uma firme resolução. Claro que você tem que ter, senão você não sai do lugar. Mas calma e paciência. Ele vai dizer assim, as doenças da alma, elas vêm a cavalo, elas chegam rapidinho, mas depois elas vão embora a pé, bem devagar. Mas ele fala, seja corajosa e paciente, ó Filoteia. E ele vai falar assim, como tem almas que sofrem, ele vai falar assim, tem a lástima de certas almas que são sujeitas a muitas imperfeições. E depois de terem tentado uma ou duas vezes, então talvez você já tenha tentado uma ou duas vezes, e daí você vacila, você cai, você tropeça, assistiu um vídeo, não assistiu outro, aí você fala, não aguento mais, começa a se inquietar, perturbar, se desanima, vai embora. Isso não tem que desanimar. Tem pessoas que se empolgam e vão numa subida legal. Tem pessoas que vão cair, mas isso faz parte, porque quando você começa, por exemplo, comecei a quaresma, você está no 6º vídeo, eu vi 3 primeiros muito bem, aí depois 2 eu não assisti, agora estou tentando voltar, mas isso me desanimou um pouco. Que bom, isso apareceu uma dificuldade sua. A gente não está aqui para enfrentar as dificuldades, então que bom quando elas aparecem. Isso não deve ser motivo para você desanimar, isso deve ser motivo para você enfrentar. Que bendita é a graça do autoconhecimento para que a gente possa crescer. Ele fala também que existem outras almas que sofrem um perigo inverso, que elas acham que já estão limpas. Puxa, isso é muito perigoso. Né? Ele fala assim, convencem de que ficam limpas de suas imperfeições logo no primeiro dia, mas daí elas insistem em voar, mas ainda não têm asas. Então, é um grande perigo também, da gente achar que já está pronto. E ele vai falar assim, São Francisco de Sales, o exercício da purificação da alma não se pode nem se deve acabar senão com a nossa vida. Olha, a tarefa da nossa vida é essa purificação. Até se a gente for entender o que é o purgatório, é aquilo que não deu para purificar em vida ainda e vão precisar purificar depois. Quem está no purgatório já está salvo. Mas é o que não deu para purificar em vida e vai ser purificado depois.
e vai dizer assim: não nos perturbemos com nossas imperfeições. Olha, mais uma vez, as imperfeições não são para te assustar. Quando elas aparecem, é uma dádiva, hein? Porque a nossa imperfeição, que a nossa perfeição, perdão, consiste em combatê-las. Então não fique assustado quando a sua imperfeição aparece, porque é para ela aparecer, para que a gente possa combatê-la. Então, assim, não podemos combatê-la se não a vemos, nem vencer, nem pelejar com elas. A nossa vitória consiste em não em não senti-las, mas em não consentir. Então, né, eu sempre, como eu trabalho muito com essa questão da afetividade, da sexualidade, no meu Instagram, no meu trabalho como terapeuta, professor, com a teologia do corpo, as pessoas me procuram muito para falar disso. Então, às vezes os jovens, mas eu olho as meninas bonitas na rua, e muitas vezes a gente tem que falar essa máxima, né? A questão não é o sentir, é o consentir. O que você faz a partir do sentir. Então, aqui ele está falando bem disso, né? Então, quando as imperfeições aparecem, o olhar errado para uma menina, isso está te mostrando uma tendência que precisa ser corrigida. Tá? Mas não é para você se desesperar, para você, desisto então, eu não presto, já era. Pô, Deus errou só em você? Então Deus não é perfeito. Você foi, a prova de que Deus não é perfeito é você. Não tem como, né? Não é assim que funciona. Então a gente precisa ter um exercício de humildade. A gente não é nem tão especial assim para ser o defeito de Deus, olha só. A gente não é tão especial assim para ser o pior de todos, sabe? A gente não é nem tão bom em ser o pior. A gente tem que ser humilde. A gente tem que ser humilde. A gente não é o melhor de todos, mas a gente também não é o pior de todos. Então a gente tem que ter um exercício de humildade. Às vezes nós somos feridos quando aparece a nossa imperfeição. Então ele fala assim: algumas vezes seremos feridos na batalha espiritual, mas nunca ficamos vencidos, senão quando perdemos a vida ou a coragem. Então ele fala assim: imperfeições e pecados veniais, eles não são capazes de tirar a vida da alma. Somente perde, né, a graça quem está em pecado mortal. Né? Então aí recorre então à confissão. Mas essas imperfeições e o pecado venial, quando elas aparecem, elas não são capazes de nos tirar a vida da alma. Então basta que não nos façam perder a coragem. Então, por fim, ele coloca aqui um trecho de uma oração de Davi, um salmo provavelmente, e eu quero aproveitar para a gente rezar um pouquinho, pedindo, Senhor, livrai-me, Senhor, da covardia, do desalento. Nós sabemos, né, como o Senhor diz nas Sagradas Escrituras, que somos mais do que vencedores naquele que nos amou. É certo a vitória, porque nós estamos do lado do vencedor, daquele que venceu a morte, do Deus Todo-Poderoso. A mim só cabe uma coisa: não desistir. Não desistir. Peço essa graça, Senhor, da perseverança. Sei que terei erros. E se não os tiver, só não os terei por causa da sua misericórdia. Mas talvez seja necessário que eu erre, ainda que eu não queira. Mas me salva, Senhor, como Pedro afundou naquelas águas, pois não confiou em Ti. Muitas vezes eu não confio em Ti. Quero fazer tudo pelas minhas forças. Mas eu só estou trilhando esse caminho porque as minhas forças não bastam. Eu preciso das Tuas, Senhor. Por isso eu peço, faz-me firme na fé. Dai-me a graça de não desistir, apesar das minhas lepras, apesar dos meus pecados, apesar das minhas imperfeições, apesar da minha concupiscência, apesar da minha história que instiga as minhas memórias, a minha imaginação, que me faz estar acostumado a situações de pecado. Mas apesar disso tudo, Senhor, eu não vou desistir. Eu confio em Ti, pois somente em Ti existe a esperança de uma vida nova. Por amor a Ti, Senhor, eu não quero desistir. E pedimos então que o Senhor nos abençoe e nos guarde nesse dia,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.